A paz do Senhor Jesus. Será que pode acender a luz, Sal? Eu não enxergo. Então já viu, né? Abra sua Bíblia no Salmo de número 42. Comecei a expor esse salmo no domingo passado e eu gostaria de dar continuidade na expectativa de que Deus possa falar com todos vocês. Amém? Bom vê-los aqui, bom tê-los aqui. O desejo do nosso coração é que você seja profundamente abençoado. Fiquei feliz com a vinda do Tiago. Sabe que eu te amo demais, né? Sua esposa, Deus abençoe demais vocês. Acharam? Salmo 42. A versão que eu vou fazer a leitura é a versão NVT. Diz assim o texto, me acompanhe por favor. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: aonde está o teu Deus? Me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante Monte Hermon, aonde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por os meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós nos reunimos, Pai, neste lugar para cultuar o seu nome, para exaltar o seu nome, Pai. Que através da sua santa palavra o Senhor possa comunicar a nós a sua vontade, Pai. Orienta, Deus, a cada um de nós, Pai. Coloca, Deus, os nossos pés, Pai, no seu santo caminho. Ajuda-nos, ó Deus, nessa jornada, ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Fala, Deus, aos nossos corações, orientando-nos. Fala, Deus, aos nossos corações, Pai, nos dirigindo, Deus. Deus, que cada um que aqui está, Pai, possa, neste momento, Deus, ouvir a sua palavra, Deus. E que essa palavra, Deus, possa germinar e que ela possa crescer e dar muitos frutos, Deus. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio. Eu voltarei um pouquinho nas minhas palavras iniciais e hoje eu concluirei numa sequência bem organizada daquilo que eu tenho preparado para vocês. Se você trouxe Bíblia e puder mantê-la aberta, é muito importante.
Se você olhar aí no texto, tem provavelmente uma informação antes do verso 1. Diz que esse salmo, ele é o regente do coral. Ele foi um salmo dos descendentes de Corá. Esses descendentes de Corá, para você se ambientalizar, eram pessoas responsáveis por conduzir a adoração até o templo de Deus e no templo de Deus. Só que Corá e muitos daqueles que caminhavam com ele, em algum momento se rebelaram com Deus. E Deus agiu com juízo sobre essas pessoas. Só que toda a família era envolvida com adoração através dos salmos em relação a Deus. Então, muitos salmos, se você olhar aí o 43 e assim por diante, foram escritos por essas pessoas. Pessoas que adoravam a Deus enquanto estavam caminhando em direção ao templo, e pessoas que conduziam a adoração a Deus no templo. Amém? Estão comigo? Acontece que esse salmo especificamente, ele é escrito por alguém que está sofrendo de maneira profunda. Se você prestou atenção na leitura, eu acho que salta ao texto a dor interna desse salmista, e eu vou dizer por que ele estava sofrendo. Fica claro no texto, salta aos nossos olhos que neste momento em que esse salmo é escrito, há uma distância entre o templo, e no Antigo Testamento o templo era uma referência da presença de Deus. Deus se manifestava no templo, aonde o salmista está. Este que está escrevendo está longe de Deus, por uma distância aqui física, geográfica. E essa distância física, essa distância geográfica, está causando nesse escritor uma dor profunda. O texto dá uma direção de que parece que esse salmista, esse escritor, ele está vivendo uma quarentena em relação a Deus. Ele está longe de Deus, ele está distante de Deus, e essa distância ela é marcada por um texto. Eu gostaria que você acompanhasse aí comigo, o versículo 4, diz que essa distância, ele traduz, em várias palavras, mas uma das palavras que me chamou a atenção, é dizendo o seguinte: meu coração se enche de tristeza. E ele segue dizendo: pois eu me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores. Ou seja, essa distância em que essa pessoa está de Deus, traz a ele profunda tristeza. Ele lembra, ele fala assim: olha, tinha um momento, e esse momento era quando eu podia estar perto de Deus, em que eu ia à frente dos adoradores, regendo e cantando com eles, e isso se dava num contexto de muita alegria. Irmãos, olha que contraste, olha que como ele externa que essa distância lhe causa uma tristeza, e uma tristeza muito profunda. Talvez com menos intensidade, mas eu e você passamos por isso quando nós nos distanciamos de alguém, geograficamente falando. Se você teve a oportunidade de morar fora por algum tempo, se você é pai e o seu filho um dia se mudou para um outro lugar,
Se porventura você perdeu alguém que você ama demais e agora, obviamente, existe uma distância entre você e essa pessoa que você perdeu, isso com certeza lhe causa algum tipo de tristeza, essa distância. Essa distância de alguma forma mexe com você, especialmente com as suas emoções, com o seu lado interno, aquele lado que ninguém vê, e eu toquei nesse assunto no domingo passado. Então, a distância que pode existir em relação a alguém que amamos, pode nos causar algum tipo de tristeza, de dor, ainda que em um contexto de felicidade. Sabe, quando você está distante de alguém e você vai comemorar algo bom e você fala, puxa vida, mas aquela pessoa podia estar aqui comigo comemorando. A ideia que salta ao texto é que a distância geográfica de alguém que nós amamos pode causar em nós tristeza, dor, angústia e assim por diante. Sendo assim, eu consigo levantar agora a ideia central daquilo que eu quero falar para vocês. O distanciamento que talvez tenha existido de você em relação a Deus, pode responder às inquietações do seu coração. Sabe aquele turbilhão de pergunta que passa pela sua cabeça? Por que está me acontecendo isso? Por que eu tenho andado tão triste? Ou usando as palavras do salmista, por que está abatido a minha alma? Por que as minhas lágrimas têm sido meu alimento? Se você estivesse fazendo essa pergunta para o texto em questão, o salmista diria, olha, eu passei algo semelhante ao que você está passando, e eu digo que provavelmente existe uma distância entre você e Deus, e essa distância entre você e Deus pode estar trazendo grandes prejuízos para a sua alma. Amém? Então comigo no raciocínio? Pegando esse gancho, eu fiz uma pergunta para vocês: como está a sua alma? Como está a sua vida? E aqui eu estou pensando em questões espirituais. A material não faz sentido a gente perguntar como está. Está todo mundo dando 110% do seu dia, dos seus esforços para resolver a sua vida material. E esse é um grande problema. Por isso que a gente precisa perguntar, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida interna, aquela que ninguém vê, que é só você e Deus, e talvez as pessoas mais perto de você? E diante dessas perguntas eu fiz algumas reflexões. Alguns estudiosos, a partir das Escrituras, entendem que essa distância que existe de Deus pode causar a nós uma alma vazia. Você já parou para pensar o que é alma vazia? Existe uma sede intrínseca ao ser humano. Preste atenção nisso que eu vou falar, que isso vai resolver 50% dos seus problemas. O ser humano, ele foi criado para adorar a Deus, o seu Criador. O Gênesis nos mostra isso. Ou seja, o ser humano só encontra sentido na vida quando este está em Deus. E nós estamos em Deus, diz o Novo Testamento, por meio de Cristo Jesus. Vocês estão comigo no raciocínio? Acontece que quando houve a queda, houve
rompimento nesse relacionamento. As Escrituras dizem que os olhos, então, do ser humano, ele se abre para o mundo e se fecha para Deus. E a partir daí ele começa a tatear, a buscar sentido em outras coisas que não são Deus. E normalmente uma alma vazia, que é a alma daquele que é um ser humano não regenerado, que está longe de Deus, e aí tem vários motivos que o leva a estar longe de Deus, ele começa a tatear e buscar sentido na vida. Aí ele começa a buscar sentido no quê? Numa filosofia de vida. Ele entende que para ter sentido a vida, ele precisa ter algum tipo de recurso. Ou seja, se um dia eu tiver aquele recurso, a minha vida vai... As pessoas fazem até plano nesse contexto. Não, aí eu paro um pouco. Não, aí o dia que eu alcançar isso, aí, puxa vida, aí eu começo a dar um pouco mais de atenção para minha família, mas agora eu estou focado. É só assim, eu estou agora saindo da minha graduação, a hora que eu finalizar o meu mestrado, gente, não vejo nada de ruim estudar. Quando eu digo que muitas vezes essas coisas são resposta à necessidade do coração, e somente essas coisas na sua cabeça ou na cabeça do não regenerado é que vão dar sentido. Agora, beleza, agora eu estou legal porque eu estou conseguindo. Trabalho profissionalmente, no momento que eu conseguir chegar na função, no cargo ideal, aí as coisas vão encaixar, e as coisas vão fazer sentido. Percebe que a alma vazia, irmãos, ela vai tateando, ela vai buscando em sensações, em prazeres, aí a pessoa se debruça numa vida sexual, achando que vai encontrar sentido nessa vida. A pessoa se debruça em produzir bens, e eu estou falando aqui de bens materiais porque entende que essas coisas é que darão sentido. E se você teve a oportunidade de ouvir a mensagem anterior, estava escutando de casa, não há nada novo debaixo do sol, irmãos, que vai dar sentido. Amém? Vocês estão comigo? Esse coração que nasceu para adorar a Deus, não vai encontrar sentido se ele não estiver em Deus. Guarda isso no seu coração. Não vai. E Agostinho de Hipona, ele foi cirúrgico quando ele disse, pensando principalmente nos Salmos, Agostinho disse algo parecido com o que eu vou falar, eu não me lembro as palavras corretas, mas ele diz assim, que o coração aflito, ele só encontrará descanso e repouso quando ele estiver em Deus. O nosso coração, irmãos, aflito, só encontrará descanso quando ele estiver em Deus. Esse é o primeiro passo em direção à fonte que sacia a nossa alma. Vocês estão comigo? Então, muitas pessoas, e vocês vão cruzar com essas pessoas, e tomara que nós não sejamos essas pessoas que estão em uma distância, estamos longe de Deus, e estamos caminhando, tateando as coisas do mundo, a fim de que essas coisas supram uma necessidade espiritual que somente Deus pode suprir. Por isso que você não encontrará resposta.
Segundo lugar, eu disse que a nossa alma, além de vazia, nesse sentido, ela pode ser uma alma seca, uma alma árida. A nossa parte interior pode estar como algo seco, como algo árido. E por que que isso acontece, irmãos? Que quando nós estamos distante de Deus, quando existe essa distância de Deus, nós não bebemos da fonte correta. O mundo, não gosto muito de usar essa palavra, mas acho que para ficar de maneira melhor para nós entendermos, vai colocar à sua disposição para saciar a sua sede muitos tipos de água que não vai saciar a sua sede. Sabe quando você, e você sabe que eu estou falando com você, está sentado e dizendo assim: puxa vida, eu precisava meditar nas Escrituras, mas fica lá horas e horas rolando a barrinha da timeline do seu aplicativo do Instagram? Isso aí não vai saciar a sua sede. Sabe quando você clica naquela bolinha dos stories e fica horas passando naqueles stories? Sabe? E você sabe dentro de você que você poderia estar tendo um momento de oração, tendo um momento com a sua família, tendo um momento com os seus filhos. Mas o mundo está colocando diante de você água, entre aspas aqui, que não vai saciar a sua sede, porque existe um distanciamento de Deus e de você. Vocês estão comigo no raciocínio? A título de informação, eu sei que muitos aqui talvez saibam mais do que eu, mas você sabia que o Instagram, quando você estava rolando aquela timeline, ela acabava? Quando criaram o Instagram, então você rolava ali, na medida das pessoas que você seguia, ela acabava. Aí os criadores do Instagram disseram: não, eu preciso segurar mais a pessoa que está usando o aplicativo. E um olhou para o outro, pastor Alain, e falou assim: rapaz, imagina se nós tivéssemos uma tela que subisse de maneira infinita. Aí o outro falou: rapaz, vai dar certo. E você sabia que você já parou para pensar que se você ficar lá, sua vida e o resto da sua vida rolando aquilo lá, ele não vai parar? Sabe por quê? Porque ele está te dando um monte de água suja. E você vai ficar lá, ó, horas e horas e horas, bebendo da fonte errada. Vocês estão comigo no raciocínio? Então, quando nós estamos distantes de Deus, longe de Deus, nós estamos passivos de ter uma alma vazia, buscarmos respostas para essa alma vazia em coisas dessa terra e não vamos encontrá-las. Não vai suprir a nossa necessidade. Segundo, a nossa alma pode estar seca e árida porque muitas vezes nós abandonamos a fonte da água viva. Muitas vezes nós estamos construindo, como diz o profeta Jeremias, cisternas, poços furados. Coloca, por favor, Jeremias 2, versículo 11 e ao 13. Tem uma linguagem de espanto aí, que diz assim, ó, preste atenção comigo, por favor, eu vou para o último ponto e a gente vai concluir. Alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outro deus, mesmo que não sejam deuses de verdade? Veja, o meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Ou seja, a fonte
era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus foi trocado. Essas pessoas, o povo de Deus, passou a buscar, a beber água em outras fontes. E o profeta segue dizendo, ele fala assim: os céus se espantam diante disso, como pode? Como pode? Eles ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, ou seja, existe uma distância aí, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas. Irmãos, talvez de maneira direta ou indireta, muitas vezes nós estamos vivendo exatamente dessa maneira. Existe um distanciamento de Deus, e você tem que fazer aí os cálculos, você tem que colocar diante de você a balança e ver por que existe esse distanciamento. Nós trocamos a fonte de água viva e estamos tão focados em outras realidades da vida que nós estamos cavando, e essas cisternas, esses poços estão rachados. Amém? Vocês estão comigo? Então essa distância nos dá uma alma vazia, uma alma seca e árida, e isso é um grande problema. O texto ele vai nos ajudar a lidar com esse problema, a palavra de Deus vai nos ajudar a lidar com esse problema. E se você entrou essa noite aqui, e você está falando assim: Cairo, eu acho que eu estou nessa situação aí, Deus tem uma palavra para você. Amém? Amém? Nós temos nessa jornada esse distanciamento de Deus também nos causa um desgaste físico e mental. E esse desgaste físico e mental, quando ele é prolongado, ele pode trazer prejuízos sérios. O seu desgaste emocional interno, ele vai trazer prejuízos na sua vida física externa. E o seu desgaste físico externo trará prejuízos à sua vida emocional, dizem os especialistas. E esse distanciamento de Deus, irmãos, traz um desgaste tão grande ao nosso coração, à nossa alma, que reflete ou refletirá na sua vida física e na sua vida mental, na sua saúde mental. Eu vou explicar para vocês e retomo o texto. Nós temos aqui pelo menos 4 exemplos. Quem lembra aqui do profeta Elias? Vocês lembram que Elias, ele passou por um momento de ascensão, lembram disso? Ele sozinho enfrentou muitos e muitos profetas de Baal, lembram disso? E Elias diz que cairia fogo, consumiria o altar, e Elias experimentou algo extraordinário no sentido de milagre, da expressão de uma grandeza de Deus. E se você ler a sequência do texto, você vai ver que em pouco tempo depois, Elias estava em uma situação se escondendo, e quase que, uma expressão nova para um problema antigo, entrando no estado de depressão. Tamanho foi o desafio de cunho espiritual que Elias enfrentou, refletiu na vida física de Elias.
Davi não foi diferente. Se você ler alguns salmos de Davi, especialmente o Salmo 51, Davi teve problemas agudos em relação à sua vida física e sua vida espiritual. Jeremias, por exemplo, foi um profeta ímpar em relação a uma nação que estava sendo levada escrava. Só que num momento Jeremias gasta uma boa parte da sua vida escrevendo Lamentações de Jeremias, que era reflexo do que estava acontecendo na sua vida física e na sua alma. Nós temos depois Jonas e até mesmo Jesus, que sofreram na alma e sofreram fisicamente. Sendo assim, irmãos, eu concluo essa parte dizendo: ficou claro que o distanciamento que existe entre você e Deus pode lhe trazer prejuízos, pode lhe trazer desafios grandes. Vocês estão comigo nesse raciocínio? Eu vou ler o texto pausadamente e agora o texto vai fazer mais sentido para vocês. O verso 1 diz o seguinte: a distância que o salmista estava vivendo de Deus e da casa de Deus era uma distância Alguém aqui assistiu um filme da Netflix que chama Oxigênio? Quem assistiu, levanta a mão aqui. Nossa, gente, eu vou ter que mudar meu exemplo, que só uns 2 assistiram. Então tá aí uma dica do filme da Netflix, Oxigênio. Deixa eu pensar num outro exemplo. Eu vou usar o meu exemplo agora, já que furou o meu exemplo. Toda a minha infância eu tive um desafio com asma, bronquite, que eu acho que é bem comum para muita gente, né, Gislene? E era ir para um lugar que não era a minha casa, se era um rancho, um sítio, alguma coisa do tipo. Minha avó chegava antes, a primeira levantada com o lençol era suficiente para acabar com o passeio, porque aquilo me atacava de uma tal forma que, sabe quando você puxa todo o ar assim e você precisa de ar e não tem, e vai ficando desesperado? E quantas vezes era um sofrimento bastante intenso, você querer respirar e não conseguir respirar, faltava ar. Conversando com algumas pessoas recentemente, disseram para mim que o Covid, quem passou um desafio com relação ao Covid, precisou ir para o oxigênio ou coisa do tipo, viveram uma experiência muito semelhante, na verdade mais aguda do que essa. Ou se porventura um dia você estava aí caminhando numa distância bastante longa, precisou beber água, ficou com muita sede, e todo mundo falava com você, você não conseguia nem acompanhar o que as pessoas falavam, você só pensava em beber água. Sabe quando você quer água, ou respirar, essas coisas que são essenciais? Essa distância que o salmista estava vivendo de Deus, parece que ele estava experimentando essas duas coisas. Parecia que alguém estava apertando ele, e ele estava falando assim: eu quero respirar, eu quero respirar. Eu quero beber água, eu quero beber água, eu quero beber água. Ele estava desesperado. O anseio aqui no texto não é um anseio romântico, sabe? Eu anseio passar um final de semana diferente com a minha esposa. Não é esse anseio. O anseio aqui do texto que eu vou ler para vocês é um anseio de desespero. E eu gostaria que você criasse essa imagem aí na sua cabeça. Pensa alguém sendo enforcado, sabe,
desesperado por respirar, não tem mais ar. Por isso que o salmista diz o seguinte: como a corça anseia pelas correntes de água. O salmista estava pensando no animal que estava num estado de muita necessidade, de muita pressão, ansiando por água. Ele diz: olha, a minha vida está num ponto, eu estou numa distância tão grande, que eu estou desesperado, eu estou ansiando de maneira desesperada, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa distância que existe entre você e Deus tem dois caminhos, irmãos. Ou essa distância vai criar em você esse desespero, tem que criar em você esse desespero, porque a sua vida não vai ter sentido longe de Deus, a sua vida é vazia longe de Deus, a sua vida é árida longe de Deus você tem fome, longe de Deus você tem sede, longe de Deus você não vive, e nesse contexto, longe de Deus, você tem que se olhar, entender que você não tem vida, e isso deve fazer você levantar a sua voz e gritar desesperadamente: Deus, assim como uma corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Entende? A resposta, irmãos, a saída, se é assim que eu posso dizer, para as dores do seu coração, para as feridas nas suas almas, para a sequidão da sua vida, para as suas aflições, é você olhar essa noite para Deus e dizer: Deus, eu estou tão distante, que a minha alma anseia por ti. Amém? Amém, irmãos? E ele segue dizendo: eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele de novo? Imagina, ele está falando com ele mesmo, o salmista. Se você está longe de Deus por algum motivo, você deve estar fazendo essa pergunta: mas quando eu poderei estar na presença dele novamente? Irmãos, faça alguma coisa, por favor, coloque para mim o texto do Salmo 143, versículos 6 ao 8. Davi, quando ele passou por uma situação semelhante, ele fez algo que pode nos ajudar. Por que está tão abatido a minha alma? Veja que o salmista Davi passou algo parecido com o que os filhos de Corá estavam passando, e ele disse: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Irmãos, por que está abatida a sua alma? Nós precisamos voltar a adorar esse Deus. Corra para esse Deus, mas veja que o correr aqui é de alguém desesperado. É uma atitude sua urgente, uma atitude para ontem. E se você tem experimentado de Deus, irmãos, e por algum motivo existe uma distância hoje, de maneira desesperada, volte para esse Deus. E quando você estiver caminhando com esse Deus, você precisa ter uma perspectiva de que isso vai ser insaciável. Você tem que querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais desse Deus. Amém? Filipenses 3, por favor, verso 7. Vamos pensar numa referência de alguém que tinha grandes experiências com Deus, que caminhava com Deus, mas entendia que não tinha alma saciada, que precisava de mais,
e mais e mais. Paulo diz o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas. Paulo está falando do que ele havia, da vida dele passada, o fato de ser judeu, o fato de ser circuncidado o 8º dia, uma série de coisas que Paulo considerava boa antes de ser regenerado, antes de nascer de novo. E ele diz o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Vocês conseguiram entender como as palavras do Paulo encontram ressonância no que o salmista está dizendo? Eu preciso estar com Deus, nada mais importa. Eu até entendia que tinha coisas importantes dessa vida, mas elas não são tão importantes como estar com Cristo, porque estar com Cristo agora é o que mais importa na minha vida. Isso, irmãos, é como se Paulo estivesse traduzindo: a minha alma anseia por ti. Vocês estão comigo? Se a sua alma anseia por ti, irmãos, não existe barreiras que suportarão essa necessidade na sua vida espiritual. Amém? Só tem uma forma de saciarmos essas dores, essas sedes, em Cristo Jesus, irmãos. Esse distanciamento que existe, e se você ler o Salmo, olha o verso 7 do Salmo, já vou encerrar. O salmista fala assim, olha, ele está triste porque ele não está indo adorar ao templo, ele não está cantando, ele não tem felicidade. E ele chega num ponto que ele diz assim, olha, esse distanciamento, eu ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoa os seus cânticos e faço orações a Deus que me dá vida. O salmista, irmãos, ele compara a vida dele, longe de Deus, como alguém se afogando. Ele fala que as águas passam por cima dele, atropelando ele. Inclusive esse texto, se você ler Jonas capítulo 2, é citado por Jonas quando Jonas foi engolido pelo peixe, que passou por situações de desespero. O salmista aqui está desesperado, e eu e você, em algum momento da nossa vida, nós estávamos desesperados, distante de Deus. Lembra que eu disse para vocês que a nossa vida foi criada para Deus? E num dado momento, Deus, vendo essa distância em que você estava, essa aflição que você, guarda isso no seu coração, que você estava, Ele estica as mãos do céu, do trono, a partir das mãos de Jesus, o Cristo. As mãos de Jesus vai às profundezas, aonde você não está respirando mais, aonde o seu alimento tem sido as suas lágrimas. As mãos de Jesus tocam as suas mãos, as mãos de Jesus pegam as suas mãos e levanta você desse abismo. Ele traz você à superfície, e Ele sopra em você um fôlego de vida, e você passa a viver. E quando Ele faz isso, Ele lhe sacia de uma forma que se diz hoje, amanhã e eternamente. Vamos concluir? Por favor, João capítulo 4, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura desse texto, e eu irei concluir. João 4, na parte da mulher samaritana, por favor.
Vamos lá? Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Abra seu coração, irmãos, para essa conclusão, que eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde. A mulher está dizendo para ele: como você vai me dar água, se você não tem corda nem balde para descer no poço? Falando para Jesus. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Ele está falando assim: olha, quem bebe dessa água aqui, desse mundo, logo terá, lembra se alimentar a alma com as coisas desse mundo. E ele segue dizendo o seguinte: mas quem bebe, irmãos, guarda isso no seu coração, da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e ele dá o quê? A vida eterna. Irmãos, Jesus estava explicando para essa mulher: se você continuar tentando buscar resposta nas coisas desse mundo, bebendo e comendo as coisas que esse mundo oferece, deixa eu te falar, nada saciará as inquietações do seu coração. Nada. E você tem exemplos práticos na sua vida de que isso não funciona. Hoje é isso, amanhã é aquilo, amanhã é outro, e você vai ficar nesse círculo vicioso a vida inteira. Mas Jesus olha para ela e fala: não, você não está entendendo, não é essa água. O que eu tenho para te dar é muito, mas muito maior do que isso. E como se ela perguntasse: mas o que então? E em poucas palavras, se nós fôssemos fazer uma interpretação, Jesus estava dizendo: sabe o que é? Meu Pai me enviou aqui para lidar com esse problema que você tem. Sabe esse problema insaciável da sua alma? Sabe essa dor insaciável que está levando para o inferno? Então eu estou aqui lhe resgatando desse inferno. Eu sou a água. Ele diz: eu sou a vida eterna e eu vou lhe saciar. Você terá uma nova vida. E nessa nova vida você nunca mais terá sede. Era basicamente isso, irmãos. A única forma do salmista ser saciado, das suas lágrimas serem enxugadas, sabe, das ondas revoltas desse rio se aquietarem, era estando na presença santa de Deus. A única forma de você encontrar sentido para a sua vida, a única forma de você continuar caminhando, a única forma de você permanecer firme e fiel, assim como Paulo estava dizendo: olha, o meu alvo é Cristo. Irmãos, é compreender que somente nele nós seremos saciados eternamente. Amém? Irmãos, não tenha nada nesse mundo
guarda isso, a não ser Cristo que você precisa. Segura as mãos dele e não solta não. Abraça ele assim, ó. Chora com ele a noite inteira, mas não solta ele nunca mais. Irmãos, só em Cristo Jesus nós iremos conseguir caminhar. Amém? Se coloque de pé.